Oi, gente. Tá conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá? Bom, gente, boa tarde. Eu queria agradecer a todos vocês, né, que tiveram na parte da manhã e agora também na parte da tarde. E bom, a gente vai dar início então a mais uma palestra, né, sobre a atuação da TO na atenção extra-hospitalar. E bom, para começar, eu queria agradecer, né, a Ângela por ela estar aqui. A Ângela, assim, nós da Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional e Contexto Hospitalar e Cuidados Paliativos, a gente, assim, tem um carinho enorme pela Ângela, porque ela é nossa madrinha, nossa colaboradora, está sempre ajudando a gente, então a gente agradece muito todo esse carinho. E, enfim, então muito obrigada, né. E eu esqueci de me apresentar, meu nome é Letícia, e eu sou da Lato HCP. Aí, se quiser começar. Ok. Estão me ouvindo? Tá bem? Sim, dá para ouvir. Eu queria agradecer, né, o convite, sempre com muita alegria, né, quando a Liga me aciona, pede alguma coisa, né, para estar contribuindo. Realmente, a gente tem essa parceria desde o início, né, desde quando começou a sementinha, né, é com muito prazer mesmo que a gente faz nessa parceria, né. E parabenizar a todos, né, da Liga por esse evento, um momento tão difícil que a gente está passando, né? Vou conseguir reunir, mesmo que virtualmente, mas reunir sim, né? Pessoas do Brasil todo, de outros lugares também, né? No momento, um dia inteiro para a gente estar discutindo um pouco da terapia ocupacional. E rapidamente me apresentando, né? Eu me formei já na UFSCar, uns 27 anos atrás. Fiz uma especialização na Unicamp em terapia ocupacional e reabilitação. E logo depois eu entrei no Hospital Sara, né? Por isso que eu falo, assim, essas ligas são importantes. Na minha formação eu não tive quase nada de contexto hospitalar e caí e trabalhei lá durante 15 anos, né? Minha experiência mais no contexto hospitalar vem dessa experiência de 15 anos. Aí saio do hospital para fazer o mestrado e no meio disso eu ingresso na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde eu atuo até hoje. E hoje eu estou mais na área de gestão. Eu estou na gestão da coordenação da terapia ocupacional e da saúde do idoso no DF, né? Onde a gente vai premiando tanto do contexto hospitalar, né? Principalmente a atuação da terapia ocupacional. E aí, podemos começar? Jóia. Então, quando me pediram, né, para falar essa temática, intervenção terapêutica ocupacional no contexto hospitalar, eu tentei permear o contexto no sentido de, vamos falar como a TO vai atuar nesse cenário. Eu tentei, durante as falas, e aí depois a gente vai abrir para pergunta, trazer um pouco da experiência do cenário, tanto no serviço privado, como é que isso acontece, mas também trazer um recorte, que eu tenho muito isso, minha experiência é muito saúde pública, num recorte da saúde pública, visto que a TO tem dentro das portarias um espaço, né, que a gente precisa ser aproveitado para esse cenário e para a gente também ampliar a nossa atuação nesse cenário. Próximo. Aí eu me apresentei, né? Eu fiz mestrado em gerontologia, minha área hoje é gerontologia e eu estou num processo de tentar finalizar no meio desse caos o meu doutorado, mas a minha área hoje de atuação de maior expertise é na área de gerontologia. Próximo. Então, antes de tudo, a gente precisa um pouco entender de que cenário que a gente está falando, né? Quando eu falo num contexto extra-hospitalar, do que eu estou falando, né? Então, a gente precisa saber desse lugar de fala. Então, a gente vai pensar muito numa atenção domiciliar, né? Não é um atendimento ambulatorial, é um paciente com uma alta complexidade, sim, mas que eu preciso fazer um acompanhamento que seja extra-hospitalar. E aí, quando a gente vai, eu comecei a pesquisar,
eu vi que tinha muitos termos e as pessoas às vezes se confundiam com esses termos. Então, eu trouxe um pouco para a gente determinar como que a gente vai alinhar esses conceitos. Então, quando eu falo hoje atenção domiciliar, eu estou falando desse espaço também, que na verdade ele é um conjunto de ações, e esse conjunto de ações, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tanto promoção, prevenção, reabilitação prestada no domicílio. Isso que é importante, né? A gente tem que pensar que a atenção domiciliar, ela não vai fazer só um processo de reabilitação. Eu tenho que pensar também num cenário de promoção, de reabilitação e de processos curativos também. E que vai garantir que esse cuidado, ele seja integrado a uma rede de atenção. Quando eu vou falar desse usuário, desse paciente especificamente, eu preciso pensar que ele vai estar inserido numa rede de cuidados, né? Então, a gente não pode pensar em fazer saúde, em promover saúde, se eu não pensar em redes de saúde, né? Isso tanto no serviço público, como no serviço privado. Quando eu pensar no serviço privado, eu vou pensar em equipe. Então, assim, esse paciente está sendo assistido por quem? Quem é o médico, né? Ele tem além do médico, ele tem uma equipe que assiste ele, então ele tem fisioterapeuta, ele tem fono, ele tem psicólogo. Como que essas pessoas estão vendo esse indivíduo? A gente precisa entender que eu vou ver o indivíduo. Eu não posso fatiar esse indivíduo e começar a ver partes, porque a hora que eu vejo a parte, eu perco o indivíduo, tá? Então isso a gente precisa ter muito cuidado. E quando eu faço esse atendimento extra hospitalar, né, o ambulatorial, eu tenho a grande chance de entrar no domicílio e conseguir ter essa visão mais global, né, das necessidades desse indivíduo e principalmente das necessidades dessa família. E aí, pesquisando, o que eu observei também? Que eu tinha, o que é atendimento domiciliar? Né? Então, atendimento domiciliar é um conjunto de atividades ambulatorial realizada no domicílio, tá? Que eles se confundem muitas vezes, muitos artigos trazem, quando você vai ler, ele fala atendimento domiciliar, mas ele está falando de uma atenção domiciliar. Então, esses conceitos, quando a gente vai pensar baseado em evidência nos artigos, eles ainda não estão tão alinhados. Então, isso a gente precisa tomar um cuidado quando a gente for escrever, quando a gente for estipular algum trabalho, qual é o conceito que eu estou usando. A internação domiciliar, ela é uma alternativa, ela é uma modalidade da atenção domiciliar, mas ela é uma alternativa da hospitalização no domicílio. A atenção domiciliar é como se fosse um guarda-chuva maior. Dentro dessa atenção domiciliar, eu posso ter alguns outros modelos de assistência. E a visita domiciliar, ela é um atendimento mais pontual, tá? Ela não é exclusiva do domicílio, qualquer nível de atenção eu posso fazer uma visita domiciliar, mas ela é uma ferramenta, né? uma alternativa de atendimento de forma muito pontual, muito focal. Próximo. E aí, quando eu vou pensar desse atendimento extra-hospitalar no domicílio, eu estou pensando que é um domicílio, esse indivíduo ele está nesse domicílio, e nesse domicílio ele não está sozinho, tá? Ele está num contexto familiar e num contexto social, porque a hora que eu adentro a esse domicílio, eu não vou olhar só para ele, eu vou olhar todo esse contexto sociocultural e econômico, tá? Eu não vou ver a doença somente. A doença vai ser uma das pinceladas que eu vou ver, tá? Então, a gente não trata doença, a gente faz assistência de indivíduos, tá? E aí, a gente sai do binômio, né, biofisiológico, somente, né? Porque muitas vezes o que vai interferir no meu fazer e no meu plano terapêutico vai ser muito social, vai ser muito econômico, vai ser muita cultura, né? Que eu tenho que respeitar, eu tenho que entender para me conseguir traçar um plano terapêutico. E aí, nesse contexto, eu tenho que pensar, eu vou fazer prevenção, eu vou fazer tratamento, dependendo do cenário, é um caso que eu vou fazer cuidados paliativos.
a reabilitação ou a educação. Então, a gente tem que pensar em que momento esse paciente está num processo de cuidado, tá? Porque a hora que eu entendo em que momento ele está, eu vou fazer intervenções adequadas a isso, tá? Então, se é um paciente que está em cuidados paliativos, bem de forma muito genérica para a gente entender isso, e isso é importante. Então, se é um paciente que ele teve alta hospitalar, né? Eu vou fazer essa ponte, eu vou fazer esse acompanhamento, e ele está, né? Ele entrou em cuidados paliativos. Eu vou pensar, o meu PTS é para quê? Como é que o PTS é plano terapêutico singular? O meu plano terapêutico singular é o quê? Né? Então, se eu for pensar em adaptações, ok, posso até ganhar função, mas é muito mais conforto. Muito diferente se eu tiver numa perspectiva de reabilitação. Tá? Então, a gente precisa entender em qual cenário, em qual processo desse binômio saúde e doença esse indivíduo se encontra. Porque aí eu vou adequar o que eu estou planejando com as necessidades que ele vai ter. Para a gente não começar a levantar expectativas às vezes que não são factíveis com o processo que ele está vivenciando no momento. Próximo. Então, de forma geral, como eu expliquei, essa atenção domiciliar, ela é como se fosse um guarda-chuva imenso. Aí eu posso ter a assistência domiciliar, tá? Que não é o caso mais simples. Ele ainda é um usuário, um indivíduo, um paciente de alta complexidade. Eu preciso de cuidados contínuos, tá? Mas ele pode ser assistido na atenção primária, por quê? Porque eu preciso de uma baixa densidade tecnológica. O que quer dizer isso, Ângela? O que é essa baixa densidade tecnológica? Eu não preciso de muitos equipamentos, que a gente fala de tecnologia, que a gente fala uma tecnologia dura. Então, eu não preciso de respirador, eu não preciso de suporte de O2, né? Eu não preciso da tecnologia para ele e para fazer assistência. Mas é um indivíduo de alta complexidade. Um exemplo disso. Por exemplo, pacientes com quadros demenciais em estágio já avançado. Ele é um paciente complexo, ele não é um paciente simples, então ele precisa de uma equipe interdisciplinar, ele precisa da terapia ocupacional, essa família precisa de um suporte, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele precisa de suporte de O2? Ele precisa de um respirador? Ele está traqueostomizado? Não, então ele tem uma necessidade de baixa tecnologia, né? A gente fala uma tecnologia leve, mas um indivíduo complexo. E eu tenho uma outra modalidade que são os que são caracterizados uma internação domiciliar, e aí eu vou compartilhar esse cuidado tanto com a média complexidade quanto com a atenção primária também. E a gente vai precisar, ele é também de alta complexidade, mas aí ele é de média densidade tecnológica. O que a gente fala é o quê? Normalmente são os pacientes que têm ou um suporte ventilatório, um suporte somente de O2, eu sou dependente de um O2, então eu preciso de um suporte maior, de uma tecnologia um pouco mais robusta do que o anterior, tá? Nesses dois cenários, a terapia ocupacional se encaixa, tá? Então, vamos pensar, o paciente teve de alta, e aí eu posso falar que a mesma pessoa, né, dependendo, tem hospitais privados que ele dá esse suporte, né? Eu tenho o terapeuta que fica no hospital e eu tenho um terapeuta lá do hospital que faz essa ponte da assistência da atenção domiciliar. E eu tenho outros cenários, né? Como, por exemplo, no SUS. No SUS são equipes diferentes. Então, eu tenho uma equipe, né? Então, eu tenho um terapeuta ocupacional lá, vamos pensar, um adulto, um paciente que teve um TCE, teve uma anóxia durante o TCE, né, um traumatismo crânioencefálico, fez uma anóxia, teve uma parada cardiorrespiratória, ficou muito comprometido, né? Então, esse paciente, ele está no momento dele receber a alta, mas ele precisa ainda de cuidados contínuos, né? Não dá para mim dar tchau e ele ir para um processo de reabilitação nível ambulatorial. Então, ele, na hora da alta, a gente vai ver, ele vai assim, vamos pensar, ele ainda está no suporte de O2. Então, ele vai ser
contactado com uma equipe de atenção domiciliar, né, com o terapeuta ocupacional. Esse terapeuta ocupacional vai se reunir com o do hospitalar, vão fazer a reunião, vão ver o caso, e esse do nível da atenção domiciliar que vai continuar o acompanhamento extra hospitalar, tá? Então, isso é importante. Hoje, o SUS, ele garante, né, tem dentro das equipes da EMAD, o terapeuta ocupacional, ele está descrito como um dos participantes para compor a equipe da atenção domiciliar. Próximo. E é isso que eu falei. O modelo, né, a gente tem que trabalhar em rede. Aquele modelo hierárquico que parecia uma pirâmide, que a base era atenção primária, e no meio vinha secundária, e lá no topo vinha atenção hospitalar. Esse modelo não é mais adotado. Por quê? Porque não é hierárquico, é rede, tá? E essa rede, ela é viva. Por que ela é viva? Porque quem faz a rede são pessoas, e as pessoas, elas são quentes, elas não são frias, elas não são estáticas, tá? E todos estão no mesmo nível, não tem um nível mais importante do que o outro, né? O que existe é uma maior complexidade de tecnologia. Isso não quer dizer que a atenção básica ou atenção primária ela seja menos complexa do que a atenção hospitalar ou menos complexa do que a atenção domiciliar. Todos têm a sua complexidade, né? A sua particularidade. E aí, nessa rede, né, quando a gente fala em rede de saúde, e numa perspectiva da saúde pública, sempre quem vai ser a ordenadora desse cuidado vai ser a unidade básica de saúde, tá? Lá o postinho de saúde, lá a equipe de saúde da família, lá o NASF, dentro do NASF, onde eu tenho o terapeuta ocupacional também. E um dos componentes dessa rede vai estar a atenção domiciliar, tá? Então, a atenção domiciliar, ela vai conversar tanto com a unidade básica, quanto com a unidade hospitalar e com outros cenários, com o hospital dia, com o ambulatório de especializado. Mas quem vai dar essa assistência nessa atenção domiciliar é o terapeuta que vai estar inserido dentro da atenção domiciliar. Próximo. Eu estou fazendo essa introdução para a gente entender, depois daqui a pouquinho a gente vai entrar especificamente na atuação da terapia ocupacional. Então, a gente precisa entender como é que surgiu, né? Por que surgiu isso? Antes eu tinha só ambulatório, eu tinha só hospitalar, depois tem um ambulatório, depois vem a atenção primária. E como surge a atenção domiciliar, né? Então, a atenção domiciliar ela surge em 1947 nos Estados Unidos, né? Uma unidade de assistência domiciliar. E por que surge essa atenção domiciliar? Ela surge muito custo, gente, sempre é custos, né? Porque eles viram que você manter um paciente internado por muito tempo, isso gera um custo, né, de gestão pública muito alta. Para o paciente era um risco, né, você manter esse paciente internado, né, e você não conseguiria, e com o advento do aumento da longevidade, você começa a ter mais idosos, né, idosos com doenças crônicas, e isso fazendo com que eu tenha internações mais prolongadas, e essas internações, a pessoa ficando, ocupando um leito e sendo um risco para ela ficar no ambiente hospitalar. Então, se pensou nessa alternativa, como é que eu posso dar assistência que esse indivíduo precisa, mas de forma mais segura para ele e que eu economize custos, tá? No Brasil, isso surge mais ou menos em 1949, né, principalmente com o SAMDU, que é o Serviço de Assistência Médico Domiciliar e de Urgência, que começou pelo Ministério do Trabalho, não foi pelo Ministério da Saúde. E aí, em 1960, veio um projeto mais similar, com que, lógico que hoje a gente tem muito mais rebuscamento, uma evolução, mas um modelo mais estruturado surgiu só na década de 60, né, com a fundação do Serviço Especial de Serviço Público, do Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital do Servidor de São Paulo, tá? Lá eles montaram uma equipe, né, de atenção domiciliar, especificamente para fazer essa deshospitalização precoce e para acompanhar esses indivíduos. Então, era a equipe do hospital mesmo que acompanhava esses indivíduos no domicílio. Próximo. E no Distrito Federal, como é que é isso, né?
Então, a atenção domiciliar no Distrito Federal, ela já está bem estruturada, né? Ela é uma das políticas muito já edificadas, né? Então, desde 1994, que surgiu o Serviço de Assistência Multiprofissional em Domicílio, tá? Que começou a acompanhar os pacientes com uma deshospitalização precoce e esses indivíduos que precisariam de uma tecnologia mais densa ou de um cuidado mais prolongados, eles começaram a montar equipes e essas equipes faziam o acompanhamento desses pacientes no domicílio. Aí, em 2002, surgiu no Gama, depois, em 2003, foram crescendo, né? Teve equipe móvel que ela se deslocava. E aí, em 2003, surge a primeira vez de uma coordenação, e aí o serviço começa a ficar bem mais robusto, uma coordenação de internação domiciliar. Nesse momento, ele era internação domiciliar, era um serviço especificamente para aqueles indivíduos que eu precisaria de uma alta tecnologia e que eu precisaria dos cuidados prolongados, né? Aquela primeira parte do indivíduo que eu precisaria de baixa tecnologia, eles não eram contemplados nesse momento. E aí, em 2007, né, se amplia isso com uma mudança também da política do Ministério da Saúde e se pensa em atenção domiciliar, né? Então, eu não penso só na internação, eu não penso naquele indivíduo um pouco mais crítico, um indivíduo que eu preciso de algum suporte tecnológico, mas eu penso no indivíduo que ele vai se beneficiar estando em casa, mesmo necessitando de um cuidado de alta complexidade. E aí, em 2017, a gente tem em cada região, para quem está fora aqui do Distrito Federal, o Distrito Federal ele tem 7 regiões de saúde. E dentro dessas regiões, eu tenho as regiões administrativas. Então, hoje a gente tem os núcleos de atenção domiciliar em cada região administrativa e em cada região de saúde, que são alguns, eu tenho mais do que uma equipe, né? E aí essas equipes elas é responsável por um X de profissionais. Só situando, hoje a gente tem 10 terapeutas ocupacionais inseridos na atenção, na assistência, na atenção domiciliar na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Próximo. E qual é a regulamentação oficial? Né? Então, isso é uma política pública, né, instituída pelo Ministério da Saúde, que fora do Distrito Federal, no Distrito Federal a gente fala NIRAD, né, Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, mas em outros estados, acho que vocês vão conhecer como Melhor em Casa, tá? Então, eu tenho 3 grandes leis e portarias que embasam essa política, né? E nessa política a gente está, né? A terapia ocupacional está como a equipe da EMAD, que é uma equipe de apoio às equipes dos NRADs. Então, eu tenho a RDC a RDC 11, na verdade, de 2006, que ela vai dispor o regulamento de como funciona, né, o atendimento domiciliar dentro do SUS. Aí eu venho em 2006 ainda uma portaria 2529, onde eu instituo aqui a internação domiciliar. Então, até 2006, tanto pelo Ministério quanto na Secretaria de Saúde, ele tinha o serviço de internação domiciliar, aqueles casos mais que a gente viu que eu precisaria de uma alta tecnologia, um cuidado mais específico. Em 2011, essa portaria ela é reeditada, e aí vem a portaria 2029, tá? Que ela vai instituir a atenção domiciliar, né? Então, hoje a gente tem uma ampliação, né? E aí vai entrar muito cuidados paliativos, né? Às vezes, muitos pacientes de cuidados paliativos, eles não entravam, né, nessa atenção domiciliar pela portaria de 2006, por quê? Eu não precisaria de uma alta tecnologia, né? E aí eles não eram contemplados. E com o avanço, né, que eu falei, das longevidades, né, do momento das doenças crônicas, eles viram que eles precisariam reeditar essa política para que aumentasse o escopo de abrangência dessa política, porque o paciente ia ser muito melhor assistido por uma equipe,
né, em seu domicílio do que ficar numa atenção que a gente fala hospitalar somente. Próximo. E qual é o objetivo dessa atenção domiciliar e o que a gente tem que ver enquanto terapeuta ocupacional, né? Então, eu, enquanto TO, né, o que essa política é importante? Por que eu, terapeuta ocupacional, consigo me ver nessa assistência extra-hospitalar? Primeiro que a gente tem que pensar é o quê? Maior conforto para o usuário e sua família, tá? Quando eu estou no ambiente hospitalar, é uma das grandes rupturas de cotidiano, né? Para ambos, né? Para quem? Para o usuário, para quem está internado e principalmente para sua família, né? Eu faço um desarranjo, né, nessa rotina dessa família em todos os sentidos, né? E eu sempre falo, a família direta e a família indireta. O que eu falo, o que eu estou querendo dizer com família direta, né? Aquela família mais dura, mais próxima. Então, assim, se é um filho meu, se um filho está internado, quando ele está internado, a rotina dos mais próximos, de pai, de filho, de irmão, ele é totalmente desestruturado, né? Há um desarranjo nessa rotina, né? E os que estão, que a gente fala, a família secundária, então vem avós, vem primos, vem tios, muito provavelmente eu vou afetar essa rotina também. Por quê? Provavelmente essa outra família secundária que a gente fala, né, esse suporte secundário, vai ter que se deslocar para cuidar ou de filho, ou de ver outras famílias, ou dos irmãos, tá? Então, se eu consigo fazer com que esse indivíduo retorne ao seu domicílio, né? Por mais que ele ainda necessite desses cuidados, ele vai ter maior conforto, vai ser o ambiente dele, e eu vou conseguir minimamente começar uma reestruturação desse cotidiano, uma reestruturação desses vínculos que podem estar se quebrando quando eu mantenho um tempo de internação muito prolongado. Eu priorizo um atendimento mais humanizado, né? E quando eu falo mais humanizado, não é só no sentido de maior conforto, mas de olhar a necessidade do indivíduo, né? Na sua rotina, né? No seu tempo. Porque por mais que a gente tente, a gente consegue, né? A gente vê vários serviços humanizados no hospital, o hospital tem uma rotina, né? E quando eu consigo fazer com que esse atendimento ele vá para dentro do domicílio, eu consigo organizar de forma que essa rotina seja respeitada também, tá? Eu tenho maior resolutividade em tempo oportuno. Porque o que quer dizer isso? Sempre falo, as nossas intervenções, e aí a gente tem um pouco de dificuldade. Eu confesso que a terapia ocupacional, às vezes, a gente tem dificuldade de estabelecer metas, e metas factíveis para o tempo que a gente tem, né? Principalmente num contexto hospitalar, eu tenho que pensar, ó, ele vai ficar internado X tempo, nesse X tempo, qual vai ser a meta que eu vou estabelecer? E na atenção domiciliar, eu também tenho. E qual é o tempo oportuno, o tempo que ele precisa naquele momento, porque eu não perca aquela janela de oportunidade, tá? Então, quando a gente vai trabalhar nesse ambiente da atenção domiciliar, eu sempre tenho que pensar, né? O que ele precisa agora, né? O que essa família está precisando agora? Eu preciso ter esse olhar, né? Para além daquele processo patológico que foi instaurado, tá bom? A realidade social, né? Eu acho que isso é extremamente importante. A gente, pelo menos aqui eu vejo assim, se a gente for cuidar, né? A gente vem aqui de um paciente aqui do Lago Sul, vai ser muito diferente de um paciente que eu posso pegar lá do Sol Nascente, né, que é uma cidade satélite mais afastada de Brasília, né? Então, eu tenho que adequar, né? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, a hora que eu vou na atenção domiciliar, eu consigo ter a oportunidade de fazer um programa factível com a realidade socioeconômica dele, tá? Eu promovo essa deshospitalização precoce, tá? Isso tem benefício para o paciente, que a gente já falou, e o usuário, mas principalmente para o contexto hospitalar. Por quê? O hospital ele tem um número X de vaga. Quando eu faço essa roda girar, no sentido de que eu dou alta e eu dou oportunidade para quem está precisando entrar, eu consigo dar maior acesso ao maior número de pessoas, tá? E não desassistindo ninguém, tá?
mitigar riscos de infecção hospitalar, porque a gente sabe que o ambiente hospitalar ele é extremamente propício, né, para infecções hospitalares. E se eu for pensar na população idosa hoje, que quem fez estágio, está em processo, né, agora não está em processo de estágio, mas já visitou uma clínica uma clínica médica ou uma UTI adulto, se a gente for ver, mais de 60%, 70% dos pacientes que estão ali internados são idosos, tá? E a gente sabe que internações prolongadas para o idoso tem um fator deletério muito grande, do ponto de vista de cognição, no ponto de vista funcional e no ponto de vista de rotina, né? De quebra de rotina, porque muitas vezes é ele e a sua esposa, e aí a gente não sabe quem cuida de quem ali. E reduzir a taxa de reinternações, né? Tem artigos que já falam que quando você tem a atenção domiciliar como retaguarda, né, num processo de deshospitalização precoce, você evita as reinternações. Próximo. E aí agora a gente vai começar a pensar, e eu, terapeuta ocupacional, como é que eu vou atuar nesse processo de intervenção extra-hospitalar? Então, eu preciso começar a pensar, não no dia da alta, mas no dia que ele interna. Porque no dia que interna, a única certeza quando você interna é que você vai ter alta, tá? A gente não pode começar a pensar na alta no dia da alta, porque a gente perdeu o time, tá? Porque aí é uma alta de ruptura. Tipo, chama a família que amanhã seu José vai ter alta. E aí a família se descabela, porque ela não está preparada, seu José se descabela mais ainda, e ele vai de alta e muito provavelmente ele vai ser reinternado daqui a um tempo, porque a gente não fez esse acompanhamento, essa alta ela não foi programada. Então a gente precisa começar a pensar desse projeto de deshospitalização, tá? Então assim, ele internou, qual é a condicionalidade? Qual é a projeção? Qual é a previsão de alta dele? Isso eu aprendi muito quando eu trabalhei no SARA, porque no SARA, apesar de ser um hospital de reabilitação, então eu não atendia emergência. Então, ele internava especificamente para fazer processos de reabilitação. E eu tinha casos agudos, extremamente agudos. Eu tinha casos que eram treinos familiares, como se fossem um cuidado paliativo, que a gente iria monitorar essa família e empoderar essa família para fazer esse cuidado quando tivesse alta. E eu tinha casos mais crônicos. Mas é isso, no dia que ele internava, a equipe toda avaliava, a gente tinha 3 dias para fazer a equipe toda, né? Todos os membros da equipe fazer a avaliação. E na reunião de equipe, a gente falava assim, qual é o meu objetivo? Então, eu, terapeuta ocupacional, vinha lá, Dona Maria, olha, no meu objetivo para ela é que ela tem independência nas AVDs, independência nas IVDs, então eu dava um plano do que é. Isso você precisa de quanto tempo? Eu preciso de 4 semanas. Então, em 4 semanas, a gente vai fazer o projeto, todo mundo vai fazer o projeto, então a alta dela vai ser daqui 5 semanas. Então, o projeto dela, aqui, neste momento, vai ser 5 semanas. Isso é um treino para a gente. Para mim, no início, foi muito difícil, porque a gente, pelo menos eu, na academia, quando eu me formei, a gente sempre pensa objetivos a médio e longo prazo. A gente sempre fala, o paciente, mas eu não sei quando ele vai melhorar. A gente tem que pensar, né, principalmente nesse cenário, que eu vou trabalhar por metas, por objetivos. Neste momento, qual vai ser a minha meta? Vai ser isso. Então, eu vou trabalhar e traçar isso. Depois eu posso dar alta, eu posso acompanhar, e depois a gente vai trabalhando por metas. Isso é interessante porque você faz pactuação com o indivíduo, com o usuário e com sua família. Então, eu tenho que começar a fazer essa gestão de alta. Ele está internado, a gestão de alta. Qual é a condição clínica dele? Qual é a previsão de alta dele? Mais ou menos a gente sabe qual vai ser o suporte de cuidado. Se ele já está próximo da alta, provavelmente um médico, alguém vai sinalizar, olha, né, nas reuniões, e as reuniões são importantes de equipe, olha, do jeito que está se encaminhando, muito provavelmente, Dona Maria, daqui uma semana, ela vai estar de alta. Então, a gente tem que começar já a pensar de forma mais efetiva. E aí entra o papel do terapeuta ocupacional, quando eu começo a desenhar. Então, o terapeuta ocupacional, né, na minha experiência, o que eu vi? Ele vai mapear muito o território. Para onde ele vai?
Aí ele vai voltar para casa dele? Não, para casa dele não tem condição, porque não cabe a cama hospitalar e ele precisa de uma cama hospitalar. Ou o quarto, então ele tem que adaptar a casa dele. Além disso, qual vai ser o suporte de cuidado que ele vai precisar? Ele vai precisar sair com O2? Ele vai precisar sair com ventilador? Na casa dele tem energia? Na casa dele tem muita oscilação de energia? Na casa dele ele vai precisar ele vai fazer uso de fralda contínua? Ele vai fazer uso de medicação contínua? Tem um serviço próximo? Entrar em contato com essa equipe de saúde da família. Essa equipe de saúde da família, olha, fulano vai ter alta, então a gente tem que pensar como é que vão ser o suporte de vocês para essa família. Os equipamentos sociais que tem. Então, eu vou começar a mapear esse território de como está. Outra coisa, qual é o contexto dessa família, né? Quem vai cuidar, né? Quem vai cuidar? Ele está sabendo que é ele que vai cuidar? Porque na minha experiência com um idoso, o que eu sempre vejo é isso. Eu posso ter 10 filhos, mas sempre vai ser um. E sempre vai ser esse, né? Então, assim, isso já está acordado entre a família? Essa pessoa, ela vai conseguir dar esse cuidado? Essa família se reorganizou para que em algum momento esse cuidador oficial tenha uma folga, porque senão ele vai entrar num estresse. Então, tudo isso é a gente, terapeuta ocupacional, que a gente vai fazer, a gente faz esse mapeamento para receber a alta. E esse para onde ele vai? Como é que ele vai de alta? Quem vem buscar? Ele tem gente para vir buscar? Como é que ele vai sair daqui? O carro chega até onde vai? Isso é muito interessante, porque quando eu trabalhei no hospital, teve uma época que eu já não estava eu não estava na equipe de assistência, eu estava na oficina ortopédica. E muitas vezes eu era esse elo, porque paciente com lesão medular, essas coisas tinham que ir de alta, então eu fazia esse elo. E às vezes você ia lá e a equipe às vezes passava despercebido, não perguntava, passou esse ambiente familiar. Aí você chega lá com o carro, com cadeira de roda, não sei o quê. Não, mas o carro não chega até lá. Então a gente tem que saber muito isso, né? Eu sempre falo, para onde e por que eu estou fazendo isso? E para quem, né? Porque senão a gente, por isso que a gente tem que ter essa gestão de alta, porque senão tudo que a gente faz no ambiente hospitalar, que é um ambiente controlado, que é um ambiente onde é acessível, eu não consigo fazer essa transposição de cuidado para o ambiente domiciliar, tá? E a grande maioria dos nossos pacientes, pelo menos na minha realidade, são realidades extremamente vulneráveis do ponto de vista tanto funcional, mas extremamente vulneráveis do ponto de vista social. Próximo. E aí eu gosto de esquema, gente. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa dos esquemas. Então, assim, vamos pensar, porque acho que isso elucida o nosso pensar terapêutico, tá? Esse paciente, esse usuário está internado, tá? Ele já está internado, a previsão de alta dele é daqui 3 semanas ter alta. Então, eu vou começar a fazer essa gestão de alta, tá bom? De forma mais efetiva. E aí tem que pensar, se ele não tiver melhora clínica, que é esse que vai para vocês, sem melhora clínica, ele vai ficar internado. Se eu tive melhora clínica, eu vou pensar, então tá, ele melhorou clinicamente, então ele vai realmente estar se desenhando essa melhora da clínica, essa perspectiva de alta. E aí, equipe, ele vai precisar desses cuidados contínuos? Então, se ele precisar desses cuidados contínuos, eu tenho sempre 2 alternativas. Na vida, a gente sempre tem 2 alternativas, sempre, pessoal. Então, assim, se ele não precisar de cuidados contínuos, ele vai receber alta e a equipe ali do hospital, né, da hora que tiver alta, vai ter contato com a atenção primária e ele vai fazer o acompanhamento ali. Ok, esse é o clássico, né? Não, ele vai precisar de cuidados contínuos. É um paciente ainda de alta complexidade, mesmo ele não vai precisar de respirador, mas ele precisa de um cuidado mais contínuo. Ok, então ele vai ser elegível para atenção domiciliar? Porque para a gente entrar nos critérios de atenção domiciliar,
dentro, aí eu vou falar um pouco mais da saúde pública, eu tenho critérios elegíveis para mim classificá-lo se ele entra. Se ele não entrar nos critérios da atenção domiciliar, é sinal que é um paciente que ele precisa de muito cuidado contínuo. Então, é um paciente que ele não está preparado para alta, então ele vai ficar internado. Eu retorno e fecho o ciclo. Não, ele foi elegível para atenção domiciliar, então eu vou começar a fazer esse atendimento domiciliar, tá bom? E aí, a hora que eu fecho essa alta, eu faço uma programação de alta, tá? Próximo. E aí, nessa programação de alta, o usuário ele foi incluído, né? Ele já internado, ele fez essa avaliação, e aí ele foi classificado para atenção domiciliar. Bem rapidamente, eu não vou entrar em detalhe, porque senão isso já é uma outra aula. Dentro da política da atenção domiciliar, ele pode ser classificado em 3 níveis, o AD1, AD2 e AD3. O que é AD1? Todos precisam de cuidados contínuos. O AD1 é aquele que ele precisa de praticamente nenhuma tecnologia, assistência de tecnologia que é dura. Então, o paciente um quadro mais demencial, mais estável, mas eu preciso de uma equipe. Então, esse AD1, ele tem uma menor complexidade, mas principalmente uma baixa necessidade de tecnologia. Então, ele vai ser assistido pela equipe da atenção primária. Então, muito provavelmente, quem vai assistir esse usuário vai ser o TO lá do NASF, vai ser a equipe do NASF que vai dar assistência para ele. O AD2 e o AD3, o AD2 é aquele que eu preciso de uma complexidade um pouco maior, uma tecnologia um pouco maior, e o AD3 é que eu preciso de uma tecnologia bem mais robusta, normalmente são os que estão em ventiladores. Esse, tanto o AD1 como o AD2, vai ser assistido pela atenção domiciliar, pela equipe, né, no Distrito Federal, que é chamado de NRAD, né, o Núcleo de Assistência Domiciliar, e fora do DF, ele é assistido pela equipe do Melhor em Casa. Próximo. E aí a gente vai pensar, né? Deixa eu só mudar aqui que eu puxei para cá. O que é importante o terapeuta ocupacional ver, né, na hora da alta? Então, assim, primeiro, preparação da alta. Segunda, que tipo de tecnologia, né? E aí a gente precisa pensar, eu sempre falo, a equipe da internação hospitalar precisa conversar, se não for a mesma, elas precisam ter muita afinidade. Porque normalmente essa avaliação acontece quando está internada ainda. E essa equipe, tanto hospitalar quanto da atenção domiciliar, ela precisa pensar os recursos de tecnologia assistiva. Eu sei que é uma expertise nossa, né, pensar no sentido de fazer prescrições. A gente tem maior facilidade de confeccionar hortas e de confeccionar adaptações. Mas eu sempre peço para todo mundo pensar assim, por que eu vou indicar uma adaptação? Por que eu vou indicar uma tecnologia assistiva? Esse é o porquê. É a primeira pergunta que tem que fazer. Por quê? Segunda, para quem? Tá? Da onde esse indivíduo é? Da onde ele vem? E para que lugar, né? E por que eu estou falando isso? Isso eu aprendi com um paciente. Eu estava, como eu falei, na oficina ortopédica, lá no Hospital SAR. E lá a gente tinha recurso. E quando a gente tem recurso e a mente fértil, a gente faz o estrago. E chegou um paciente bem clássico, um paciente C4. O que é uma lesão nível cervical 4? Vamos pensar um paciente que do pescoço para baixo ele não mexia nada. E ele chegou para a gente para fazer um programa de reabilitação. E aí a equipe que acompanhava ele mais de perto chegou para mim na oficina, falando assim, Ângela, a gente precisa adaptar porque ele consegue desenhar com a boca, ele consegue mexer com o computador, se a gente colocar um acionador na cabeça, a gente vai treinar uma cadeira de rodas com ele motorizada. E aí a gente fez o estrago, né? No estrago no bom sentido. Pensa num caso clássico de livro na sua frente. E a gente fez 1001 adaptações para eles. Fizemos acionador para ele tocar cadeira de rodas, para ele pintar, para ele mexer no computador, para ele se alimentar sozinho. Ou seja, ele ficou internado durante 6 semanas e saiu assim, dentro do hospital,
totalmente independente. Você só via ele passando, né? José passando, jum para cá, jum para lá e totalmente independente. Chegou o dia da alta dele. E aí a equipe dele virou e falou assim para mim, Ângela, você pode acompanhar ele para orientar as adaptações? Eu falei, não, vou junto, não tem problema. Eu vou, faço essa ponte, vejo como é que tá, e daqui uma semana eu faço a revisita para ver se tá tudo ok. E aí foi isso que você fala, a gente sempre aprende com os nossos erros, e esse caso, esse paciente, ele foi eu falo que ele foi um compêndio de ensinamento para mim. Quando eu cheguei lá, ele foi me ensinando, né? Ele falou assim para mim, antes da gente sair, dona Ângela, a senhora tem que pedir licença lá, eu era em Salvador, né? Eu fiquei lá em Salvador, para a gente ter acesso no morro. Eu falei, tá bom. Aí fui pegar o nome do cara para ter acesso ao morro, né? Aí chegamos lá, fomos com a Kombi, chegou lá e ele falou assim, o carro vai só até aqui, dona Ângela, daqui a gente tem que ir a pé, pense. A gente tinha acho que uns 3 sacos de adaptação e ele carregando, chegamos na casa dele, encurtando a história. Ele morava numa casa tão pequena que cabia assim, na sala cabia 2 pessoas, no quarto dele cabia a cama dele e mais uma pessoa. E aí eu comecei a ver que as coisas não iam se desencadear bem, né? E aí eu fiz algumas orientações, algumas coisas ali, e no fim eu falei assim, José, daqui uma semana eu volto. E eu voltei depois de uma semana eu voltei e ele estava extremamente deprimido. E aí ele me falou uma frase que isso já faz uns 20 anos e me marcou até hoje. Ele falou assim, olha, só não vai ficar chateado comigo, mas assim, foi ótimo o período que eu fiquei internado, foi ótimo tudo que a senhora fez de adaptação para mim, mas realmente vocês me mostraram um mundo de possibilidades, de independência, que não é real com a minha realidade econômica. Porque a cadeira não anda na minha rua, não entra na minha casa, não. Tudo que a gente fez era não. E aí eu saí com aquilo martelando na cabeça, assim, cara, que heterogeneia que a gente fez com esse indivíduo. E aí assim, né? A gente foi acionando várias pessoas, o Melhor em Casa, entramos em contato com a prefeitura para ver se ele conseguiu uma outra casa num lugar mais acessível. Eu sei que no final ele conseguiu, mas é isso que eu estou querendo dizer. A tecnologia ela tem que ser para ajudar. Se eu tiver que ter trabalho para colocar uma adaptação, ela já não é funcional. A adaptação ela tem que ser discreta e que não tem que ela tem que dar menos trabalho do que se você não usasse ela. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer atenção domiciliar. Por quê? Porque a gente entra na casa do indivíduo, a gente fica cheio de ideias. Guarda, segura as ideias e pergunta qual é a necessidade do indivíduo. Né? Então, é isso que a gente tem que ter. Isso. A gente, então, voltando, precisa fazer reunião familiar para saber essa necessidade, essa expectativa, tá? A gente precisa treinar essa família, porque essa família é lá que vai cuidar 24 horas dele. A gente vai 1 hora a cada 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas essa família precisa estar empoderada, precisa estar tranquila de receber esse indivíduo e de fomentar esse cuidado. E essa visita pós-alta é extremamente importante dessa equipe, se não for a mesma equipe que for dar o cuidado contínuo. Próximo. Então, como eu falei, quem vai fazer esse cuidado extra-hospitalar? Precisa ter escuta, não é ouvir, é fazer escuta, tá? Nem sempre o que a gente pensa é o que o paciente precisa naquele momento. E a gente não vai resolver tudo no primeiro atendimento, a gente tem que fazer eleger o que é prioritário naquele momento. E a gente vai trabalhando por metas. Qual é a necessidade? Como TO, eu sempre vejo, qual é a rotina dessa família? Como é que essa família tá? Né? Como é que essa família se estruturou? Outra coisa, eu não vou chegar na casa dele e achar que eu, né, vou dar conta da rotina deles. Uma coisa muito importante, gente, nessa atenção domiciliar, a gente tem que pensar com muito respeito em entrar na casa desse indivíduo, tá bom? A gente está adentrando um espaço sagrado que é a família de cada um, a rotina de cada um, e a gente tem que respeitar, tá bom?
A gente pode tentar sensibilizar, mas sempre a decisão final vai ser deles, tá? A gente que vai ter que suar a cabeça para sensibilizar eles para uma melhor rotina, tá? Dar esse suporte familiar, e tanto a ele quanto o cuidador, e sempre pensar, é um paciente mais de maior comprometimento funcional, eu sempre vou pensar que ele pode fazer naquelas fases, se ele está na reabilitação, se ele está em cuidado paliativo, se ele está no processo educacional, o que eu posso fazer para melhorar a independência e a autonomia, tá? Próximo. E aí eu vou trabalhar, principalmente esses pacientes, a gente vai trabalhar nas atividades básicas, tá? Para mim, trabalhar nas atividades instrumentais, ele já vai ter saído desse modelo da atenção domiciliar, tá? Ver essa rotina, o que eu posso sugerir, o que a gente pode, né, reorganizar, ressignificar essa rotina. Essa rotina tem que ter um significado para o indivíduo, né? Ele não vai lá ajudar, vamos pensar. Uma senhora, ela vai ajudar a fazer a comida. Ela gosta de fazer a comida? Ela fazia comida? Outra coisa, ela já fazia comida, mas ela quer voltar a fazer essa atividade. A atividade que a gente vai sugerir para o incremento dessa rotina, ela tem que ter significado para o indivíduo. E o indivíduo tem que querer, tá? Porque se ele não quiser e se não fizer parte, né, da motivação dele, ele vai fazer muito provavelmente na sua frente para te agradar, mas depois ele não vai ser instituído como uma rotina. Como é que tá? Aqui está escrito errado. A cognição, né? Então eu posso fazer algumas orientações. Então, assim, é um paciente extremamente acamado, né? Ainda não está contactante com a realidade. Então, eu posso colocar calendário, eu posso colocar relógio, eu posso colocar alguns elementos que eu posso dar orientações. Uma coisa muito importante em qualquer uma dessas esferas que a gente for trabalhar, a rotina de um cuidador informal é extremamente pesada. Então, vamos tentar pensar dentro da rotina dessa família, o que eu aproveito para a rotina para ela ser estimulante. E eu não criar uma tarefa a mais, uma sobrecarga a mais para esse cuidador, tá? Porque além do cuidado, eu vou ter que falar assim, ele vai ter que fazer o exercício, depois ele vai ter que fazer a estimulação, depois ele vai ter que fazer isso. Então, a gente aproveita a rotina, a gente aproveita as atividades do dia a dia, até para mim fazer a estimulação cognitiva. Se o paciente precisar de comunicação alternativa, antes de eu vir com qualquer prancha, com qualquer sistema, com qualquer aplicativo, como essa família se comunica? Tá? Sempre eu parto do que existe alguma coisa já, gente. Ninguém é tábua rasa, né? E a gente tem que respeitar e ver, eu posso melhorar? Né? Existe alguma coisa que a gente pode se tornar mais efetiva? Posicionamento. Então, assim, posicionamento, eu preciso fazer algum coxinha, eu preciso fazer alguma cunha, eu preciso orientar, às vezes eu preciso só, gente, orientar mudança de decúbito. Eu não preciso fazer mais nada, só preciso fazer isso. E, principalmente, qual é o nosso papel ali dentro? Ressignificar esse cotidiano, né? Porque, às vezes, eu posso ter tudo isso. Eu oriento o cuidador, um paciente bem mais acamado, um quadro demencial, mas já numa fase já terminal, o que eu posso pensar? Ele vai ser pouco contactante. Então, eu orientei como é que é a melhor forma dessa família fazer transferência, dessa família fazer a higiene. Mas aí, assim, como é que está o cotidiano desse indivíduo? Às vezes ele está sendo só cuidado. Por mais que não seja contactante, às vezes eu posso colocar música, porque aí eu acesso esse paciente com demência mais fácil, né? Ou às vezes uma foto que eu consigo acessar. Então, assim, eu tenho que proporcionar na rotina desse cuidador, na rotina desse indivíduo, algumas coisas que lhe dê prazer, que ele tenha significado. Próximo. E aí, o que a gente pensa? Então, o papel do terapeuta ocupacional, volta só um pouquinho, Uriel, só eu esqueci de falar uma coisa. Então, o que a gente tem que pensar enquanto terapeuta ocupacional? A gente não tem que reinventar a roda, né? Quando eu penso num atendimento extra-ambulatorial, eu tenho que pensar assim, eu vou estar adentrando um local que eu não tenho controle. É diferente quando eu atendo num consultório.
quando eu atendo numa sala, ali eu tenho controle de todas as variáveis, ou da maioria das variáveis. Quando eu estou num ambiente, eu não tenho, do domicílio, eu não tenho controle, tá? Então, eu tenho que pensar, e aí é de feeling, né? Olhar como aquela família funciona, como aquele espaço se organizou. E ali a gente vai tentar fazer a orientação para que aquilo ali seja melhor, tá? Que as minhas orientações, elas não podem vir com uma sobrecarga a mais, tanto para o paciente quanto para essa família, tá? Próximo. E aí, pensando nisso, esse Dr. Renato Maia, ele é um geriatra, ele até faleceu no final do ano passado, e assim, eu tive prazer de assistir umas 3 palestras dele, e cada vez que eu assisti uma palestra dele, eu saía assim, com a sensação de que eu não sabia nada mesmo, né, e era nada de vida, né, então uma das frases dele, e eu sempre trago em oportunidades, é: o tempo de vida depende no máximo de 30% do patrimônio genético. Os outros 20% são relacionados às condições históricas, socioeconômicas e sorte. Sobram 50% para serem administrados. Esta é a parte que nos cabe no latifúndio da vida. Esta é a parte sobre a qual podemos opinar e escolher, depende de cada um. E eu trago isso muito para a nossa reflexão. A gente atua nesse 50% de escolha, porque quando a gente adentra a casa de alguém, o que a gente fala para eles, muitas vezes, eles vão seguir à risca, né? E às vezes a gente dá uma orientação, que nem essa que eu falei, eu dou uma orientação sem saber, eles vão fazer de um tudo para fazer. E às vezes aquilo não vai ser melhor. Então, assim, no geral, o que eu trago como mensagem, né, nesse atendimento extra-hospitalar? A necessidade sempre tem que ser do indivíduo, né? O nosso olhar tem que ser assim: como ele funciona nesse ambiente agora? Ah, é assim. Como eu posso melhorar sem trazer uma sobrecarga, né? Então, assim, posso fazer mudança ambiental? Eu posso sugerir só, às vezes, orientação de rotina? E, por último, eu penso na tecnologia assistiva. E a gente, no nosso avan, né, a gente sempre vem com a tecnologia assistiva primeiro, né? Então, é sempre assim. Vamos olhar o indivíduo no seu meio social. E depois a gente vem e faz a outra colaboração. E vamos escutar sempre o paciente, porque sempre fala, as melhores soluções vêm deles. A gente só faz uma lapidação, mas eles sempre trazem para a gente o caminho para a gente ajudá-los em alguma intervenção. Acho que no geral era isso. Acho que você pode deixar para abertura para perguntas. Foi muito, muito, muito enriquecedor, assim. Pelo menos eu tirei muitos pontos, assim, importantes dessa questão domiciliar, né, que você falou bastante, na promoção da reabilitação, que você falou, nas redes de cuidados de saúde, né. É uma coisa importante que você falou da assistência do indivíduo. Você sempre falou muito sobre isso, sobre o olhar do indivíduo. Quando a gente olha o indivíduo, a gente olha para todo o seu contexto, né? E todo o seu contexto tem o quê? Tem o contexto familiar, família, cuidador, né? Tem um contexto social. Então, como eu vou olhar a realidade daquele indivíduo? Você falou que a TEL tem um olhar também um atendimento muito humanizado, né? Então, olha para o cotidiano, tem a tecnologia assistiva, todas essas coisas. Então, assim, para mim, de verdade, tenho certeza que para as pessoas também foi muito enriquecedor. E muito obrigada. Obrigada a você. Agora eu vou abrir para os debates, para as perguntas. Eu já tenho aqui as perguntas, tá bom? Tá joia. Vou falar aqui para você. A Carolina, ela falou assim: já passou por alguma situação onde houve um confronto familiar, onde a família não entende a doença do paciente relacionada a alguma doença ou costume? Vários. Eu falo sempre, quem for trabalhar, ou quem tem pretensões de trabalhar na área de gerontologia,
Pelo menos a cada uma semana você vai passar sobre isso, tá? De não entender como é que eu não tenho uma doença palpável, eu não tenho um exame que me dá uma certeza de uma demência de Alzheimer, né? E eu vou perdendo, né? Eu sempre falo que um processo demencial, principalmente na demência de Alzheimer, você tem dois lutos. Você tem o luto da perda do... Vamos pensar no que o seu pai tem um processo demencial. Você perde a figura, né, o papel de pai em vida. Porque aquele indivíduo, ele não te reconhece mais como filho, né? Então, esse vínculo pai e filho se quebra em vida, né? Então, é a primeira perda, é o primeiro luto que a família perde. E muitas vezes as famílias não se entendem, né? E o segundo conflito que tem muito é a questão do cuidar. Cuidar não é fácil, gente. Principalmente que eu vou trazer pela experiência que eu tenho mais, que são das demências. É uma doença que ela tem um curso longo, até 12 anos eu posso ter de curso de um processo demencial. Então, ela leva de 6 a 12 anos, né? Então, vamos pensar pelo lado, pela média. 8 anos de cuidado é muito tempo. Então, você precisa... E normalmente fica na sobrecarga de uma pessoa só. Então, as pessoas não entendem por que aquele cuidador, por que aquela irmã precisa, uma vez por mês, ter uma folga no final de semana. Por que o pai dele, por que o pai começa a xingar ele, não reconhece ele? Então, eu falo que a gente tem que sempre mediar conflitos, né? Então, isso é constante na nossa rotina. Eu sempre falo, eu sempre sou a favor, eu sempre levanto bandeira de trabalhar em equipe, né? Mas nessa mediação de conflito, a gente sai um pouco na frente do restante da equipe, porque a gente consegue ver o todo, a gente consegue ver as particularidades e consegue fazer essa mediação de forma mais fácil. Obrigada. Outra pergunta, o Uriel Tássio, ele falou, a senhora acredita que nesse período pandêmico a atenção domiciliar é uma estratégia mais viável aos pacientes que não têm Covid? Com certeza, né? Eu falo assim, nessa pandemia toda, quem está na atenção domiciliar está com essa atenção garantida, né? O que na verdade, essa pandemia, eu falo que essa pandemia, ela quebrou a rotina do mundo inteiro, né? Eu falo que a pandemia, o Covid quebrou, né, os papéis de todo mundo. Hoje, como é que está hoje, Uriel, a questão da atenção domiciliar? A gente está falando da Secretaria de Saúde do DF, né? Hoje a gente está fazendo assistência com visitas aos extremamente necessitados, assim, os mais graves mesmo. Por quê? Porque a gente, profissional de saúde, pode ser vetor. A gente pode ser o vetor de levar o vírus para dentro de casa, né? Então, a gente está fazendo telemonitoramento. Então, assim, a equipe de saúde toda semana entra em contato, ou a equipe do próprio NIRAD entra em contato. A pessoa, tá desestabilizando, olha, a gente não está conseguindo, a gente vai ter que rever medicação, ele está muito agitado, aí vai uma pessoa, então vê assim, a rotina, vamos pensar, se é uma questão de precisa rever medicação, quem vai é o médico, mas teve assim, olha, ele está ficando ruim, a adaptação não está boa, a rotina dele está muito ruim, aí vai o TO, então a gente elege, dentro daquela necessidade, quem é o profissional que iria atuar. Outra coisa, quando a gente fala em atenção domiciliar, que a gente precisa pensar muito, o trabalho em equipe, eu sempre falo que em todos os cenários, mas principalmente nesse, existe um espaço anfíbio que todo mundo pode falar um pouquinho, né? A hora que eu for fazer uma visita, eu posso falar, né, a questão da nutrição, a questão da alimentação, de não comer gordura. Quando alguém vai, pode falar assim, olha, mas as AVD você pode fazer assim. Então, existe um espaço anfíbio que ninguém precisa ficar chateado que um está falando do outro. Mas quando eu preciso da sua expertise, da sua disciplina, no sentido do seu conhecimento duro, ele vai e te aciona, tá bom? Mas a pandemia hoje só está com atendimentos estritamente necessários. Por quê? Porque a gente pode ser vetor.
A Sofia Domingos, ela colocou: quais são os meios para avaliar se continua ou não no hospital? Eu acho que é assim, se eu tenho uma estabilidade clínica, aí vai depender muito, mas em linhas bem gerais, você tem uma estabilidade clínica. Então, assim, eu estou saturando bem, eu estou do ponto de vista hemodinâmico bem, eu posso pensar numa alta, tá bom? Mesmo que eu não esteja 100%, tá? Ou, vamos pensar, é um paciente, vamos pensar, uma sequela de AVE, que ainda está precisando de um suporte de O2, mas que esse suporte de O2 é mínimo, vamos pensar, uns 2 litros só, eu consigo fazer isso em domicílio. Eu vou pensar nisso. Por quê? E sempre avaliar o risco e benefício de eu manter um indivíduo no hospital, com o risco de contrair uma infecção hospitalar, e de eu mantê-lo dentro de casa se eu tenho esse suporte de equipe, tá? Vai depender muito, como tem pessoas de outros estados, outros lugares nos assistindo, eu tenho que ver aonde eu estou. Eu tenho equipe de saúde da família, eu tenho equipe de atenção domiciliar, eu consigo dar essa assistência, né? O meu plano de saúde consegue me dar assistência, então eu consigo fazer isso. A Eduarda Coelho perguntou: esse processo de alta com o paciente, como é quando o paciente não se sente seguro para voltar para casa? Isso sempre acontece. Normalmente, quem não se sente seguro é a família. Por isso que num daqueles slides eu coloco, assim, eu tenho que ter o treino familiar. O treino familiar, ele acontece ainda, provavelmente, vamos pensar, o paciente vai ter alta daqui 2 semanas, tá tudo já organizado. Então, eu começo a chamar essa família e começo a falar assim, olha, vem cá, vamos aqui, eu vou te orientar como é que faz o banho. Eu começo a falar assim, vem cá, eu vou te orientar como é que a gente pode dar alimentação. Então, ele começa a participar de pequenas rotinas das atividades, principalmente básicas, que é o que eles têm mais medo. Como é que eu troco a fralda? Como é que eu troco a cama? Como é que eu vou dar o banho? Como é que eu vou dar a alimentação? Ah, ele não tem cadeira de rodas. Ah, mas na minha casa cabe cadeira de rodas. Então, como é que eu vou conseguir? Então, eu já solicito uma cadeira de rodas. Então, na verdade, é isso. Se eu fizer a gestão da alta, essa família ela vai se sentir empoderada de levá-lo. Agora, se eu chegar, chamar a família hoje, falar assim, daqui 2 dias ele vai estar de alta, é pânico e terror, porque essa família ela não consegue conceber como é que ele... Né? Porque a gente tem a ideia de que se eu vou para o hospital, eu saio do hospital curado. Se eu não sair curada, é sinal que eu não posso sair do hospital. A gente tem essa cultura hospitalocêntrica ainda, muito forte. Então, a gente precisa trazer, né, fazer um processo educacional. Então, para assim, olha, vamos pensar, o esposo da senhora teve um AVE, um acidente vascular encefálico de grande extensão, a gente não sabe como é que vai responder, né, mas é um processo demorado. Ficar aqui e colocar, eu falo sempre assim, a gente tem que jogar real, limpo com o paciente, falar sério, né, no sentido claro. Ficar aqui, o risco é isso, o risco é ele pegar uma infecção, pegar uma pneumonia. Em casa, quais são as vantagens? São isso, ele está. Vai ter uma equipe que lhe vai dar um suporte, né? A gente não sabe como é que vai ser o processo dele. E essa família, ela vai se digerindo essa informação e vai participando desses cuidados. E aí ela vai se empoderando desse processo. A Eduardo Coelho perguntou de novo: qual foi o paciente que mais demorou nesse processo de hospitalização e como foram os recursos que a senhora utilizou para que o mesmo entendesse o motivo de tantos dias internado? Como eu trabalhei no hospital de reabilitação, eu já fiquei num processo de 3 meses ele internado, mas era um paciente extremamente agudo. Ele teve uma lesão medular, então ele ficou, e aí ele tinha uma bactéria multiresistente, então a gente tinha que atender ele, mesmo não tinha nem Covid, mas a gente tinha que entender, ele tinha uma bactéria multiresistente, a gente tinha que atender ele todo encapotada, né? Então, isso foi difícil, porque a família, ela veio de casa, e a hora que ela chegou no hospital, todo mundo adentrava no quarto, parecendo um astronauta, né? Todo mundo encapotado. E aí foi até negativar, fazer os antibióticos, depois ele entrar num processo de reabilitação, e esse paciente especificamente teve um momento que a gente deu alta, tipo
20 dias para ir para casa, porque ele começou a entrar num estresse de quebra de rotina mesmo, e ele não estava mais participando, a família já estava esgotada por causa da quebra de ficar indo no hospital todo dia, participando. Então, você tem que pensar num processo de hospitalização, principalmente na minha experiência, que era totalmente eletiva, né? Ele poderia estar ali ou não, ele não estava em risco de vida. Então, a equipe decidiu, falou assim, não, vamos dar alta e daqui a um mês a gente reinterna, porque ele vem com gás diferente, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Até que ponto um processo de internação, e aí a gente pensa na alta também, né? O custo e benefício. O quanto que a internação também está sendo deletéria para o paciente e para essa família, né? Às vezes a família não está dando mais conta. E aí a gente tem que dar uma pausa, né? Eu sempre falo, recua um passo para dar 2 para frente. A Anne Mendes perguntou: qual a diferença entre ouvir e fazer escuta? Ouvir, eu posso ouvir, eu falo assim, você entra por aqui, sai, entra, passa no vácuo e sai pelo outro lado. Eu ouvi, eu te ouvi. Quando eu faço a escuta, eu tô ali inteira, né? Eu tô para te compreender, né? Mesmo que eu não aceite. Por exemplo, eu já tive um paciente que ele chegou para mim e falou assim, Ângela, eu não quero parar de fumar. Ele tinha tido já 6 AVCs, 6 derrames. Que era tudo contra o que... E aí, assim, eu poderia só escutar aquilo, deletar e continuar martelando naquilo. E aí eu falei assim, mas por que o senhor não quer? Ele falou assim, porque é um prazer para mim. Eu sei de todos os riscos que eu estou correndo. Eu sei disso. Mas apesar de tudo, eu quero. Eu falei assim, mas a gente pode propor alguma coisa? Ele falou assim, não sei. Você me dá um tempo para me pensar? Eu falei, dou. É isso, a gente tem que pensar que uma pessoa totalmente com autonomia, né, um poder de decisão íntegro, a gente tem que respeitar, mesmo que isso vá contra o que a gente quer nesse momento, né? Quando a gente trabalha com idoso, a gente aprende muito a fazer essa escuta que eu falo, porque essa escuta vai você um pouco abaixar a sua guarda no sentido de quando a gente vai fazer uma anamnese, quando a pessoa vai falando, é como se vai fazendo um tiquezinho, né? Então, você já vai pensando o que você vai falar para ele. Não. Quando eu falo escuta, é você escutar ali. O que ele está te falando que ele quer fazer? Né? O que ele está te falando que é mais urgente? Pode ser que o mais urgente naquele momento seja, em vez de voltar a andar, não, é se reaproximar com o filho que ele está mais brigado. Entendeu? Essa é a escuta. A escuta é a necessidade do indivíduo que está na tua frente. E não da nossa avaliação. Lógico, a gente vai fazer avaliação baseada em evidência, né? Muito informativa. A gente vai tentar atrelar isso com o que ele está nos falando. Né? E uma coisa muito importante que acho que passou batido, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, a gente tem que se instrumentalizar. A gente precisa falar a linguagem da equipe. Né? Então, eu preciso saber, eu preciso estar pautada na evidência científica, baseada em evidência. Então, assim, qual vai ser a minha avaliação? Por que eu estou fazendo essa avaliação? Porque quando eu falo assim, olha, doutor, teve várias coisas, esse paciente não está no momento de alta porque a família ela não está segura. E aí eu falar, e a equipe fala assim, não, por que não está segura? Porque eu fui na casa dela e fiz essa avaliação, né? Quando eu fui fazer a avaliação funcional dele, eu vi isso, pautada em dados, a gente precisa ter uma linguagem científica, no sentido de baseada em evidência. Tá? E a última pergunta, calma aí, é da Natália Pereira. Muitas vezes a alta não é informada ao restante da equipe. Como o TO pode trabalhar nesse momento? Durante os atendimentos, já ir preparando para o retorno ao domicílio? Aí é um trabalho de equipe. Eu acho que o trabalho tem que começar com a equipe. Né? E aí eu acho que o profissional ele pode começar a dar uma organizada. Assim, olha, gente, nesse caso, tudo bem, ele vai dar alta daqui 2 semanas, daqui 2 dias. Eu não estava sabendo, mas assim, vamos tentar reorganizar nosso processo de trabalho enquanto equipe? Vamos pensar
Então, assim, ó, será que é possível com uma semana antes a gente organizar ou uma reunião de equipe uma vez por semana para a gente discutir quem vai ter alta? Porque quando eu vou dar alta e eu consigo preparar isso, porque eu consigo preparar, fazer a reunião com a família, eu consigo organizar pedidos se ele precisa de adaptação de cadeira de rodas, se ele precisa de cadeira de rodas, eu posso fazer uma visita domiciliar. Isso faz com que a família se sinta mais segura e eu evito reinternações, né? Evito estresse para a gente, enquanto equipe, né? Diminui os riscos dessa alta ser mais traumática. É isso, né? Você colocar qual é o seu papel, né? Qual é a importância disso? E aí você vai puxando, né? Mudança de comportamento, de processos de trabalho não é fácil, mas ele tem que se começar, né? Então, acho que a gente começa a pontuar isso, né? Agora, se eu nunca pontuo, eu fico chateada, eu nunca falo para a equipe, eu também não trago nenhuma solução, assim, eu fico chateada, levo como se fosse pessoal e fico emburrada e não faço nada. Não, né? Do ponto de vista muito profissional. Então, assim, então vamos fazer assim, toda quinta-feira a gente vai se organizar para discutir as altas da próxima semana. Ok. E aí a gente faz, e depois, quando na outra semana, você traz o retorno também, isso é importante. Olha, aquele paciente que foi alta, foi legal a gente discutir antes, porque ele fez isso, eu pude treinar isso, então isso facilitou esse processo. Tá desligado seu fone. Desculpa. Obrigada, Ângela, de coração. Essa aula foi muito importante, né? Nesse momento, de verdade. Então, a gente agradece muito. E ouvi comentários muito positivos, então, muito obrigada de coração. Obrigada, gente, né? Eu espero ter contribuído. E vamos em frente, né? Superando esse momento. E se vocês quiserem, né? Quem quiser, estou disponível. Né? Se quiserem, depois, se alguém perguntar, podem me passar o contato e eu estou disponível para qualquer coisa. Obrigada. Tá bom? Galera, tá bom. A gente vai para o intervalo. Tchau. A gente vai para o intervalo e volta 4h da tarde, né? Com uma palestra sobre cuidados paliativos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso.